Evangelho segundo escreveu São Marcos, e hoje nós vamos falar de um assunto bem familiar dos irmãos. Nós vamos entrar aqui no capítulo 2, onde fala sobre a cura do paralítico que residia ali em Cafarnaum. Vamos fazer uma leitura responsiva, irmãos. Eu vou ler o primeiro texto e os irmãos ler o segundo, para que haja uma participação, até mesmo no seu ponto de ensino. Uma leitura responsiva, se puder. Livro de Marcos, capítulo 2, verso 1 ao verso 12. Livro de Marcos, capítulo 2, verso 1 até o verso 12, que diz assim: e alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa, e logo se juntaram tantos, que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam, e anunciavam-lhes a palavra. E vieram ter com ele com o discípulo do paralítico trazido pelo quarto, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali sentados alguns dos escribas, que arrazoavam em seu coração, dizendo: por que diz este assim blasfêmia? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta-te e toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te e toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantando-se e tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: nunca tal vimos. Amém. Meus irmãos, como eu já disse aqui no início, é uma história bastante familiar entre nós, os cristãos, que já estamos há um tempo na casa de Deus. Quando eu li, irmãos, esse texto, para estar falando aos irmãos, me veio ao pensamento alguma coisa de alguns anos atrás, e já tinha pregado sobre alguma coisa sobre amigos, né? E me veio um assunto, no exame, irmãos, da FUVEST, realizado em 2007, não somente nesse exame de 2007, mas todos os exames da FUVEST, há sempre uma preocupação com relação à redação. Quem já fez exame da FUVEST sabe disso. A preocupação da redação. Tem algumas pessoas que fazem cursinhos, e lá no cursinho eles dão assim uma tendência do que vai ser falado. Talvez eles falam, possivelmente vai falar sobre política, meio ambiente, saúde pública, segurança pública. Porém, irmãos, para a surpresa deles, a redação da FUVEST em 2007 foi sobre amizade. Foi sobre amizade. Enquanto para muitos foi uma surpresa, na opinião de alguns professores, comentaristas, o tema, apesar de ser subjetivo, pois vivemos em um tempo, irmãos, de muitos relacionamentos frágeis, superficiais e sem consistência, muitos
amizades, enfim, muitos relacionamentos frágeis. Para muitos professores, eles acharam até interessante, irmãos, porque infelizmente nós vivemos com essa tendência hoje, né? Existem muitas pessoas, irmãos, que você ouve dizer que não tem amigos, né? Você já ouviu pessoas dizer que eu não tenho amigos? Irmãos, um amigo é muito importante. Eu até anotei aqui uma frase que eu já tenho comigo já há um tempo, de Shakespeare. Ele diz assim: um amigo verdadeiro, ele nota quando você se curva sobre o peso de uma grande carga, sem dizer uma só palavra, simplesmente vai a seu encontro e oferece ajuda para carregar. O John Maxwell, que o irmão conhece, escritor de livros evangélicos, ele diz: os amigos verdadeiros são um refúgio seguro. Ele permanece com você mesmo quando todos te abandonam. Meus irmãos, é muito importante ter amigos. Nós que servimos a Deus, nós que estamos dentro de uma comunidade evangélica, nós precisamos, irmãos, ter amigos. Nós precisamos cultivar amigos. Se você tem amigos, irmãos, procure preservá-los. E se você não tem amigos, procure, irmãos, procure ter pessoas que são verdadeiros amigos. O amigo não trai, o amigo não fala pelas costas. O amigo, irmão, vai estar junto com você até a última hora da sua vida. Eu sempre digo: quem tem muitos amigos, irmão, não tem amigos. Você precisa ter dezenas e dezenas de amigos. Você precisa ter, irmãos, poucos amigos, mas amigos fiéis, amigos que estejam com você. Meus irmãos, nós precisamos cultivar a amizade. Eu pergunto para algumas pessoas: você tem amigo, pastor? Eu não tenho amigos. Eu não sei se o problema está com ele ou está com as pessoas que não querem estar com ele. Mas nós precisamos de amigo. A igreja precisamos de amigo. Nós, obreiros, precisamos ser amigos. Eu digo: nós, obreiros, precisamos ser amigos, meus irmãos. Aleluia. Aleluia. Essa história que nós vemos aqui, eu quero estender muito nessa introdução. Me lembro dessa noite. É uma história que não deixa ser desafiadora e, por que não dizer, uma história inspiradora. Eu vou repetir: ela é uma história desafiadora e inspiradora. Por que eu digo isso? Um grupo de amigos levam uma maca, um paralítico, até Jesus, e não podendo entrar por causa da multidão que estava na porta, porque aonde Jesus estava, irmãos, a aglomeração de pessoas era muito grande. Uns por curiosidade, outros para pegar Jesus no contrapé, mas aonde Jesus estava, havia, irmãos, se afluía muitas pessoas. E aquele 4 homens, que eu posso dizer, 4 amigos, eles levam, irmãos, o paralítico até onde Jesus estava. Eu acredito que eles não imaginavam que quando chegasse lá, eles iam se deparar, irmãos, com uma multidão na porta, impedindo que ele entrasse. Eles podiam, irmãos, desistir. Eles podiam voltar atrás. Eles podiam, irmãos, entender que o projeto deles falharam. Mas não, irmãos. Eles foram criativos. E eles não querem, irmãos, entrar em história de como que era o telhado naquela época, com barro e com ramos. Eu não quero entrar nesse detalhe. Eu sei que eles subiram no telhado, desceram desse telhado
Naquela época não existia bombeiro. Mas esses homens, eles se colocaram, irmãos, numa posição de salva-vidas. Eles tinham plena convicção que se eles colocassem aquele homem diante do Nazareno, a história daquele homem seria mudada. E quando, irmãos, nós ouvimos a frase, vendo-lhes a fé, Marcos refere, irmãos, não somente a fé dos 4 homens, mas nós entendemos aqui que o paralítico também, ele tinha fé. Porque se não tivesse fé, não se sujeitaria, irmãos, todo aquele transtorno. Talvez no momento em que ele tivesse que ser levado no telhado, ele podia imaginar, vocês estão me levando no telhado, mas eu posso até ficar pior. E se eu caio desse telhado? E se vocês me derrubam desse telhado? E se eu caio junto com o telhado lá embaixo? Ele podia imaginar muita coisa. Mas se ele se sujeitou a tudo isso, é porque porque a palavra está no plural, vendo-lhes a fé. Mas não salvar vidas requer de nós fé e confiança. Ela nos motiva a levar as pessoas até a presença de Cristo. E sem dúvida, vamos presenciar o milagre. Meus irmãos, se nós fôssemos abrir aqui um parênteses para que as pessoas dessem testemunho, ao me perguntar, pastor, para que eu pudesse levar A e B a Cristo, pastor, me custou muito. Me custou muito. Porém, irmãos, hoje você pode desfrutar do sacrifício que você fez para levar alguém a Cristo. Porque hoje, muitas dessas pessoas têm uma relevância maior do que você no crescimento. Isso é fato. Isso é fato. Por isso, irmãos, eu me encorajei em falar desse assunto nesta noite. Glória a Deus. A igreja de Cristo, ele precisa levantar essa igreja, na nossa igreja, verdadeiro salva-vidas. Bendito seja o nome de Jesus. Eu quero falar, irmãos, sobre essa atitude demonstrada através da fé por esses 4 homens, 4 amigos. A primeira delas é visão. Diga comigo, a visão determina a ação. Aqueles homens tiveram várias dificuldades, como já mencionei aqui, para levar o paralítico até Jesus. Diga comigo, mas eles não desistiram diante da dificuldade. Diga comigo, pois a visão determina a ação. Eu lembro a história de alguns homens do passado que tiveram grande relevância no cristianismo. Eu me lembrei O Yonshu, o David Yonshu. Aleluia! Irmãos, quando você olha a história desse homem, quando você vê o legado que esse homem deixou, de milhares e milhares de almas salvas,
começou isso? Com uma visão. Todo projeto, irmãos, seja ele de pequena proporção ou de grande proporção, começa com uma visão. E que visão foi essa? De plantar uma igreja num bairro pobre e seguro. A visão foi dele. Que visão foi essa? De plantar uma igreja. Não foi num lugar rico, não foi num lugar de pessoas elitizadas, mas foi de plantar uma igreja num bairro de São. Hoje, Deus, essa cidade, ela não é mais pobre, mas é uma cidade rica e poderosa. Eu vou dizer por quê. Aonde o Evangelho chega, pastor Leandro, tudo é transformado. Aonde havia tristeza, passa a ter alegria. Aonde havia pobreza, passa a ter riqueza, principalmente a riqueza espiritual. A cidade mudou. Ela foi ressocializada. Ela cresceu muito. Billy Graham teve uma visão de evangelizar o mundo, e nessa visão Billy Graham via estádios lotados. Eu disse visão. Ele via estádios lotados. Sua visão o transformou no maior evangelista do século. Possivelmente de um homem na história falou a tantas pessoas do Evangelho de Cristo. Fica comigo, pastor. Tudo isso começou com uma visão. Tem um homem, irmãos, que morreu, se não me engano, ano passado. O nome dele é Wildo dos Anjos. Mas você dá no Google e olha a história desse homem. Quando adolescente, ele viu mendigos da sua cidade deitados ao redento, sem pão, sem teto e sem dignidade. Diante de uma visão, investiu seus recursos, seu futuro, sua vida, sua alma. Criou grandes projetos sociais e missionários. Criou a Missão Vida, que resgatou centenas de mendigos, devolvendo às suas famílias dignidade, completamente restaurado. Hoje, muitos desses mendigos tornaram-se pastores, missionários, e hoje são obreiros da própria missão. Meus irmãos, a restauração daquele paralítico começou com 4 homens, uma Cecília, que olharam para o paralítico, imaginaram: vamos pegá-lo, vamos levá-lo até Jesus. E sabe o que eles viram? Eles já viram aquele paralítico curado, correndo. Eles viram aquele paralítico que ele não seria mais um pedinte. Meus irmãos, eu oro para que nós possamos ter visão. Me permita dirigir aqui o pastor Raimundo novamente, juntamente com a sua equipe. Por que o pastor Raimundo vai para a praça? Na segunda e na quinta. Às vezes com frio. Por quê? Há uma visão. Há uma visão. Pastor Carlos,
Deus tem mais recursos do que temos. Meus irmãos, em 1996, eu dirigi uma igreja, em 2002. Em 2002 eu dirigi uma igreja em Guarulhos, Assembleia de Deus comigo. E de repente, nós fizemos um culto missionário. Eu disse assim: olha, na quinta-feira vai ser a abertura. Eu quero que vocês tragam aqui pessoas drogadas e pessoas viciadas no álcool. Esses dois tipos de pessoas. E eu aguardei. A quinta-feira chegou. De repente a igreja estava cheia e alguma dessas pessoas estavam lá. Eu lembro como se fosse hoje. À minha esquerda tinha um moço chamado Edilson, a minha esposa dele. Esse homem levantava, esse homem ia para fora, para dentro. Pastor Daniel da Cocada. Um dia eu vou trazer esse pastor aqui. Pastor Daniel da Cocada foi pregar. São José dos Campos pregou. E Deus mostrou, falou a vida daquele moço. Aquele culto, irmãos, Deus me deu uma visão. Deus mostrou alguma coisa naquele culto. Glória a Deus, olha a Deus falou: faça culto o dia da abertura. Faça o teu, traga esses drogados. Eu vi, irmãos, essa visão, uma transformação de algumas pessoas. Resumindo, eu diria: só aceita Jesus como Salvador. Oferecemos para levá-lo à casa de recuperação. E ele foi. Ele passava droga. Ele era drogado. Família toda destruída. Algumas vezes visitei na casa de recuperação. Quem é o Edilson hoje, irmãos? Jesus transformou. Edilson hoje é evangelista da casa de Deus. Hoje ele cuida da casa de recuperação. Eu quero trazer ele um dia. Terça-feira, irmãos, segunda-feira, agora eu estava no Belém. Olha no Belém. No Belém, parte da manhã, estava o Humberto, alguns irmãos estavam lá. O pastor Severino estava também. O pastor Wanda estava também lá. Fui para o refeitório almoçar. Almoçando. De repente encosta alguém perto de mim. Encosta alguém perto de mim. Eu olhei, não conheci. Bigode no raminho, sem cabelo, chorando. Ele disse: pastor, você me conhece? Eu falei: a voz não é estranha, mas a aparência está diferente. Falou: pastor, eu sou Nino. Irmãos, eu não me conte. Falei: você está de brincadeira, rapaz. Primeira igreja que eu dirigi, Jardim Acácio. Falei: você está de brincadeira, rapaz. Tem quase 30 anos que eu não te vejo. Você lembra de mim, pastor? Eu falei: oh meu Deus, você com o cabelo vermelho, você estava lá, você veio do centro da macumba. Eu fiz o velório da tua mãe no centro de macumba, cheio de pipoca e cheio de gente que não conhecia de chorar. Eu falei: Nina, você falou só eu, pastor, deu um abraço para mim. Falou: pastor, eu sou obreiro na casa do Senhor. O meu irmão é pastor. E nós no evangelho é poder.
pessoas. Vale a pena a gente se esforçar para ver uma alma salva. Foi o que aconteceu com esses 4 homens aqui. Eles tiveram uma visão. A tua visão. Qual tem sido a tua visão? Sabe o que imaginamos? Sabe o que nós não levantamos? E vamos fazer o que é mais importante? Porque a primeira coisa que nos falta é a visão. A segunda coisa é compaixão. Compaixão é se colocar no lugar do outro, é sentir a dor do outro, é sentir a necessidade do outro. Aleluia! É se colocar no lugar do outro, é um sentimento altruísta. Como está faltando isso na minha vida? Como está faltando isso na nossa vida? Quanto isso nós temos, irmãos? Eu fico imaginando, é possível que aquele mendigo não devia ter um favor para aqueles 4 homens. É possível que aqueles homens olhem para eles e dizem: nós vamos lá porque ele me prestou um favor, ele me serviu quando eu estava necessitado. Não! O que moveu aqueles homens? Deus seja louvado. É a compaixão. A mulher disse que Jesus se movia ao ver as ovelhas perdidas, ao ver o necessitado. Jesus se movia com íntima. Mexia por dentro dele. Que o Senhor nos dê visão e que o Senhor nos dê compaixão. Só a compaixão vai nos tirar do comodismo e do egocentrismo. Está tudo bem na minha casa, está tudo bem com meus filhos, tem reserva, tem uma igreja, tem uma orquestra, tem moral, tem um grupo de irmãs abençoadas, grupo de adolescentes jovens. Mas tem alguém fora que está precisando que você se levante como verdadeiro salvadores. Irmãos, esta história não é fictícia, é uma história real. Deus seja louvado. Aleluia. Às vezes nós ficamos vendo que as pessoas vêm para a igreja, mas nós precisamos sair. Deus falou muito forte no meu coração. Eu me senti um devedor. Eu me senti alguém que precisa se mover, irmãos. Em terceiro lugar, a cooperação. Muitos milagres que Jesus vai fazer, vai depender de uma cooperação, principalmente na área da salvação. Vai depender de uma ação, uma visão, uma compaixão, uma cooperação, um conjunto. Um paralítico só não conseguiria levar o homem até Jesus. Talvez 2 paralíticos não conseguiriam levar o homem até Jesus. Nem 3, mas foi a cooperação de 4 pessoas. O que eu entendo aqui, irmãos?
às vezes para salvar vidas, primeiro passo, precisamos convocar um grupo de intercessores. Tudo começa com intercessão, tudo começa com oração. É através da intercessão e oração que laços do inferno serão quebrados, cadeias serão quebradas, grilhões serão quebrados. É por isso que nós, quando nós fazemos o culto do amigo, nós convocamos e vamos orar, irmãos, para que Deus mostre o amigo, que segundo lugar, vamos jejuar para que o mundo espiritual, irmãos, que está já se movendo, que ele seja paralisado, e que aquela pessoa tenha, irmão, disposição de estar aqui. Eu imagino a guerra espiritual, irmãos, quando nós anunciamos esse trabalho. Intercessores, pessoas que vão evangelizar, pessoas que vão trazer, e deixa o resto com Jesus. Parece que eu imagino aqueles homens, quando eles conseguem descer para ali contra Jesus, eles fizeram uma roupa, fizemos a nossa parte. Salvar não é conosco, e fazer milagre não é conosco. Salvar é com Ele, perdoar pecado é com Ele, salvar é com Ele. Os irmãos, nós estamos envolvendo. Me permita te fazer uma pergunta: quantas pessoas você levou para Jesus? Quantas pessoas você tem evangelizado? Por quantas pessoas você está orando? Às vezes são pessoas que chegam para você para reclamar da vida, para falar da chacina do Rio de Janeiro, para falar mal dos políticos, para falar de tanta coisa ruim. Meu irmão, cabe Jesus aí, cabe Jesus aí. Porque é isso que importa. Eles tiveram confiança, eles tinham plena convicção. Desde o momento que pegou o paralítico para levar Jesus, eles sabiam o que ia acontecer. Eles queriam milagre, mas Jesus falou assim: primeiro eu vou salvar ele, primeiro eu vou perdoar os pecados dele. Salmo 103, verso 3 diz: é Ele que perdoa todos os seus pecados, tira a cara do pecado, vibra e sara todas as suas enfermidades. A prioridade de Jesus, irmãos, é tirar a carga do pecado do ser humano. E depois Jesus, porque Jesus faz o trabalho completo. Quantos podem dizer amém nessa noite? Você tem amigos? Você tem amigos? Já viu aquela frase: ninguém gosta de mim? Já viu isso? Ninguém me vê. Já viu isso? Será que o problema é você? Hã? Será que o problema está com você? Cultive amigos, irmãos. Eu tinha um amigo, eu sinto muita falta deles. A minha esposa, ela sabe o que eu vou falar, não vou deixar ela rocha. Um dia ele virou para mim e falou assim:
Amigo meu não tem defeito. Aí você está de brincadeira. Como assim? Ele gostava muito de mim. Quando eu ia visitar ele na minha casa, eu levava cesta básica, eu levava cesta de Natal. Amigo. Às vezes ele ligava assim: pastor, já comprei aquela passagem para nós viajar. Depois ele mandava eu pagar, mas ele comprava. Eu estava carezinho com minha esposa, depois ele se acertava lá e depois ele morreu. Eu sinto falta dele. Ontem nós tivemos a oportunidade de sentar com 2 amigos. Que gostoso. Você fica 2, 3 horas com um amigo e parece que as horas não passam. Sabe o que é um amigo? É aliviador de carne. Você senta com um jeito de sair diferente. Eu tenho que voltar, irmãos, a esse princípio. Cultive pessoas amigas. Não fale mal do amigo. Não traia o amigo. Foi Jesus que te deu ele. Um dia você está pensando. Glória a Jesus, aleluia. Faça tudo que você puder. Esteja na Bíblia. A Bíblia não conta história, irmãos, deste homem possa ser perdoado e possa ser curado. Não conta história. Aleluia. Eu não sei a vida desse homem, mas eu sei que a vida dele nunca mais foi aleluia. Depois desse encontro com Jesus. Aleluia. Glória a Deus. É significativo, irmãos, o fato de que antes de fazer o milagre que Jesus curou, já falei aqui. É tempo de nós nos organizarmos como equipes para resgatar as pessoas da Cristo. Aleluia, meu Deus. Meus irmãos, eu tenho deitado pensando nisso. Eu tenho levantado pensando nisso. O poder de Jesus é eu mesmo. Essa semana, o pastor Enoque está muito empolgado, pastor Enoque. Esses dias ele fez um trabalho da 70ª ovelha, né, pastor? E nem acabou o projeto, já está com outro projeto. Mandou para mim, eu li, falei, rapaz, muito interessante. Aí eu falei, tem um projeto, né? No início desse projeto, aí vamos colocar no setor, vamos sentar. Irmãos, a paixão por almas não pode ser apagada do nosso coração. Essa chama tem que arder dentro de nós. Irmãos, nós queremos muito público. Nós queremos muito esse lugar aqui. Tem muita gente, irmãos, que quer isso aqui, que quer o culto, quer o público. Eu vi Jesus muito poucas vezes no culto, mas eu vi Jesus no campo, nas praças, nas praias, nas ruas. Oh, glória a Deus. Que o Senhor te abençoe. Jesus quer te usar como instrumento. Receba esta palavra como inspiração e como desafio para você. Irmãos, eu não consegui sair dessa palavra sem pensar no que fazer depois dela. Como reagir diante desta palavra? Porque nós não podemos nos pregar ou até ouvir e ficar por isso mesmo. Ah, pastor, sua palavra foi uma bênção. Não, não quero que você faça isso, não. Quero que você reaja. Eu preciso reagir. E nós precisamos ouvir. Vamos ouvir o grupo de jovens e adolescentes do nosso grupo cantar ao Senhor. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua família. Que Deus abençoe os seus negócios.